Todos o chamavam de implacável. Um homem que não sorria, não se abalava e, segundo os boatos, jamais permitiu que alguém chegasse perto o suficiente para tocá-lo. No mundo dos negócios, o nome Kang Jizou era sinônimo de poder e de medo. Funcionários evitavam cruzar seu caminho, concorrentes recuavam diante de sua presença, e até aliados sabiam: manter distância era a melhor forma de sobreviver. Mas, em uma noite qualquer, o destino decidiu pregar uma peça. Uma garota comum, com o coração partido e a coragem impulsiva que só a dor misturada ao álcool pode provocar, atravessou seu caminho. Ela não sabia quem ele era. Ele, por sua vez, jamais imaginou que alguém tão improvável ousaria roubá-lo. Não estou falando de dinheiro, nem de segredos corporativos. Estou falando do primeiro beijo de sua vida. O que começou como um acidente constrangedor se transformaria em algo muito mais perigoso, pelo menos para o coração dele. E, no meio de discussões, mal-entendidos, risadas involuntárias e verdades dolorosas, um amor improvável nasceria. Um amor capaz de desarmar até o mais frio dos monstros. Prepare-se. Essa não é apenas uma história sobre um beijo. É sobre como um gesto impensado pode mudar tudo. O som firme dos sapatos de couro ecoava pelo corredor de mármore como um metrônomo. Cada passo dele era preciso, cada gesto calculado. Kang Jizou, CEO do Grupo Ancion, um império que controlava desde tecnologia até redes de hotéis de luxo, caminhava como se carregasse o controle absoluto do mundo. Era segunda-feira, 8 da manhã, e a torre de vidro da Ancion já fervilhava de atividade. Funcionários passavam apressados, abaixando a cabeça assim que o viam se aproximar. Ninguém ousava encarar seus olhos por muito tempo. O olhar de Jizou era frio, meticuloso, como se analisasse o valor de cada pessoa com um simples segundo de atenção. Jizou não sorria. Conversas triviais eram inexistentes em sua rotina. Se alguém se dirigia a ele, era para apresentar resultados, dados, respostas prontas. Ele detestava atrasos, improvisos e, especialmente, contato físico. A última vez que um diretor ousou dar-lhe um tapinha amistoso no ombro, o homem foi transferido, em menos de uma semana, para uma filial perdida no interior. No 42º andar, seu escritório refletia sua personalidade, amplo, minimalista, sem excessos. As paredes de vidro revelavam a vista panorâmica da cidade, enquanto a mesa impecável exibia apenas o essencial: notebook, agenda e uma caneta. Para Jizou, o espaço de trabalho era um reflexo da mente de seu dono, e a dele precisava permanecer afiada e sem distrações. A reunião matinal começava. Jizou estava à cabeceira da longa mesa de vidro, ouvindo relatórios com a mesma expressão neutra de sempre. Quando um dos diretores apresentou um gráfico mal formatado, Jizou ergueu apenas a sobrancelha e, com um tom calmo, cortante, disse: "Se a sua apresentação não é impecável, talvez seu trabalho também não seja." Silêncio absoluto. Ninguém ousou retrucar. Atrás dessa fachada de perfeição e frieza, havia uma história que poucos conheciam. Uma infância isolada, pais mais preocupados com fusões e aquisições do que com aniversários e afeto. Na adolescência, aprendeu que vulnerabilidade era fraqueza, e fraqueza tinha um preço alto. Desde então, manteve seu mundo protegido, impermeável a qualquer invasão emocional. Enquanto Jizou assinava contratos milionários, a câmera imaginária descia, atravessando os andares da Torre Ancion até alcançar as ruas movimentadas. A cidade fervia com histórias completamente diferentes da dele. Entre essas histórias, havia uma que, em poucas horas, mudaria o rumo de sua vida. No bairro de Mapo, Yon Aerin ajustava o avental do pequeno café onde trabalhava. O aroma de café recém-moído misturava-se ao som suave de músicas de fundo. Aerin tinha um sorriso que transmitia calor, mas, naquele dia, seu coração estava pesado. Aos 25 anos, estava em um relacionamento a 3, e algo dizia que ele estava prestes a terminar. Enquanto servia cappuccinos e trocava cumprimentos com clientes habituais, seu celular vibrou. Uma mensagem curta do namorado: "Nanjungo, precisamos conversar hoje à noite." As mãos dela tremeram por um instante,
mas ela forçou o sorriso e continuou trabalhando. Do outro lado da cidade, Jizou encerrava sua rotina com a mesma precisão com que a havia começado, sozinho, eficiente, inabalável. Aeryn, por sua vez, caminhava para um encontro que transformaria aquela noite em uma das mais marcantes e embaraçosas de sua vida. E enquanto Kang Jizou acreditava que controlava cada detalhe do seu mundo, o destino já preparava uma noite que quebraria todas as suas regras. A noite em Seul tinha um ar gelado, com a brisa cortando as ruas e misturando o cheiro de comida de rua com a azáfama dos bares cheios. Yeon Aeryn caminhava com passos hesitantes em direção ao bar onde concordara encontrar Nanjungo, seu namorado de 3 anos. O celular vibrava discretamente em seu bolso, trazendo mais uma mensagem curta e seca: chegue cedo. Ela sabia que aquela conversa seria decisiva, mas não imaginava o impacto que aquela noite teria em sua vida. Dentro do bar, o som da música misturava-se ao burburinho dos clientes. Luzes coloridas piscavam, criando uma atmosfera animada, quase contraditória com o que Aeryn sentia por dentro. Sentou-se na mesa e esperou. Minutos depois, Jungo chegou, com o sorriso habitual que agora parecia mais falso do que nunca. Você está bem? Perguntou ele, fingindo preocupação. Estou, respondeu Aeryn, tentando manter a voz firme. A conversa foi rápida e direta. Ele confessou estar apaixonado por outra pessoa e que queria terminar o relacionamento. A dor foi intensa, mas Aeryn já esperava por aquilo. Depois da conversa, sentiu-se vazia e perdida. Decidiu então chamar sua melhor amiga, Choi Min-seo, para desabafar. Elas combinaram de se encontrar em um bar próximo para beber e esquecer por algumas horas. Entre copos e risadas forçadas, Aeryn começou a relaxar, permitindo-se esquecer o peso do término. Mas a noite estava longe de terminar. Quando menos esperava, a porta do bar se abriu e entrou Kang Jizou, ou melhor, entrou o homem que ela jamais imaginaria ver ali. Ele estava casual, fora do escritório, mas ainda assim emanava aquela aura imponente que parecia preencher todo o ambiente. O olhar de Jizou cruzou com o de Aeryn. Ele parou por um momento, surpreso, e depois se aproximou, sem o habitual distanciamento frio. Não esperava te encontrar aqui, disse ele, com um tom quase desconcertado. Aeryn tentou disfarçar o susto e se levantou para cumprimentá-lo. O que aconteceu em seguida foi tão inesperado quanto tudo o que ela já tinha vivido naquela noite. Tropeçando nos próprios pés e ainda com a cabeça meio tonta do álcool, ela quase esbarrou em Jizou e, no impulso desajeitado, roubou-lhe um beijo. O choque foi imediato. O bar inteiro pareceu silenciar por um instante, e os olhares se voltaram para os dois. Jizou ficou estático, completamente desconcertado, enquanto Aeryn corava intensamente, tentando se explicar. Eu não sei o que aconteceu, gaguejou ela, dando um passo para trás. Jizou a observava como se estivesse tentando entender algo que nunca tinha enfrentado antes. Era como se aquele beijo tivesse derrubado todas as suas barreiras. A partir dali, nada seria como antes. O implacável CEO começava a mostrar fissuras, e Aeryn, mesmo sem querer, tornava-se a protagonista de uma história que os dois jamais imaginariam viver. Nos dias que se seguiram àquela noite inesperada, Kang Jizou sentiu algo estranho no ar, uma sensação que ele não tinha experimentado antes. Era como se a rotina rígida e calculada que sempre governara sua vida tivesse começado a tremer, e ele não soubesse como recuperar o controle. No escritório, ele continuava implacável, comandando reuniões com sua usual precisão cirúrgica. Mas, sempre que cruzava o olhar com Yeon Aeryn, algo diferente o desconcertava. Não era apenas a surpresa daquele beijo roubado, mas uma inquietação que fazia seu coração bater mais rápido, e que ele lutava para esconder. Aeryn, por sua vez, tentava seguir com sua vida, focada no trabalho e evitando o chefe o máximo possível. Mas os encontros inesperados se tornavam frequentes, uma entrega de documentos, uma conversa casual no corredor, até mesmo um café improvisado trazido pelo assistente de Jizou, Imagem Tae-kun, que não perdia a chance de provocar o chefe sobre sua mudança de comportamento. Acho que o senhor está ficando vermelho, chefe, comentou Tae-kun com um sorriso malicioso.
Quer que eu cuide para a senhorita Aeryn trazer mais café? Jizou resmungou, tentando manter a compostura, mas não pôde evitar um leve sorriso. Aquela pequena interação era, para ele, um sinal de que algo estava mudando, mesmo que ele não soubesse exatamente o que. Enquanto isso, Aeryn conversava frequentemente com sua melhor amiga, Choi Min-seyo, que não perdia uma oportunidade de cutucar sua amiga sobre o CEO. Ei, você viu como ele ficou olhando para você na reunião? Disse Min-seyo, rindo. Acho que o monstro está começando a derreter. Aeryn revirou os olhos, mas não pôde negar que também sentia algo diferente quando estava perto dele. O ponto de virada aconteceu numa tarde chuvosa, quando Aeryn, atrasada por causa do trânsito, entrou correndo no prédio da empresa, encharcada e com os cabelos desgrenhados. Jizou, que estava saindo de uma reunião, a viu e, contra todas as expectativas, ofereceu seu casaco para ela. Aceite, disse ele, com um tom sério, mas sem deixar de lado um certo cuidado. Não quero que você fique doente. Aeryn aceitou, surpresa com a gentileza inesperada, e por um momento, os olhos dos dois se encontraram, como se compartilhassem um segredo silencioso. Esse gesto simples abalou a barreira que Jizou havia construído em torno de si. Não demorou para que outros pequenos momentos se acumulassem, como peças de um quebra-cabeça que ninguém sabia que precisava ser montado. Mas nem tudo era fácil. O ex-namorado de Aeryn, Nam Jungo, reapareceu, trazendo ciúmes e confusão. Ele não aceitava o término e fazia de tudo para reconquistar Aeryn, inclusive tentando desestabilizar sua relação incipiente com Jizou. Além disso, a pressão da empresa e os olhares atentos dos diretores criavam um ambiente tenso, onde qualquer passo em falso poderia custar caro. Porém, entre olhares trocados, mal-entendidos cômicos e momentos de vulnerabilidade, ambos começavam a perceber que aquele beijo roubado tinha desencadeado uma série de transformações inesperadas, não apenas em seus corações, mas em suas vidas. E assim, no meio do caos corporativo e das emoções à flor da pele, uma história de amor singular começava a florescer, desarmando até o mais implacável dos monstros. Os dias que se seguiram ao gesto inesperado de Kang Jizou oferecendo seu casaco para Yeon Aeryn foram marcados por uma tensão crescente, uma mistura curiosa entre atração e resistência, que permeava cada encontro, cada troca de olhares e até mesmo as palavras não ditas. Jizou, que sempre prezou pelo controle absoluto de suas emoções, se via lutando contra sentimentos que ele mesmo se recusava a nomear. Para um homem acostumado a dominar negócios, essa era uma batalha interna que desafiava sua lógica implacável. Enquanto isso, Aeryn tentava manter a normalidade, mas cada pequena interação com o CEO a fazia sentir seu coração bater mais rápido. Ela se pegava sorrindo para mensagens simples, lembrando de momentos que agora pareciam ganhar um novo significado. No entanto, a vida não facilitava as coisas. Nam Jungo, o ex-namorado determinado a reconquistar Aeryn, começava a se infiltrar em sua rotina com telefonemas insistentes e aparições inesperadas nos lugares que ela frequentava. Seu comportamento não apenas causava desconforto, mas também despertava ciúmes profundos em Jizou, que ainda não sabia como lidar com essa sensação. Em uma manhã particularmente difícil, Aeryn foi surpreendida por um telefonema de Jungo, implorando para conversar e esclarecer mal-entendidos. Ela recusou, mas o incômodo permaneceu. Na empresa, a presença constante de Jungo, embora indireta, criava uma atmosfera pesada. Alguns colegas comentavam, outros olhavam com desdém, e Aeryn sentia que sua reputação começava a ser questionada. Jizou, por sua vez, tentava proteger Aeryn de todas as maneiras possíveis, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios limites emocionais. Ele convocou uma reunião com a equipe de segurança da empresa para monitorar os movimentos do ex-namorado, algo que surpreendeu até os mais próximos dele. Mas a resistência maior vinha do próprio coração de Jizou. Ele ainda se recusava a admitir o que sentia, escondendo seus sentimentos atrás de sua armadura de gelo. Em um momento de fraqueza, durante uma reunião tensa, ele perdeu a paciência e explodiu com um de seus diretores. Essa explosão inesperada deixou claro para todos que algo estava diferente, e que Aeryn era responsável por esse abalo. Enquanto isso, Aeryn buscava forças para seguir em frente,
contando com o apoio inabalável de sua melhor amiga, Choi Min-seo, que não media esforços para animá-la e até criar planos malucos para afastar Jungo de vez. Entre esses altos e baixos, surgiram momentos de leveza e humor, como a vez em que Jisoo tentou, desajeitadamente, preparar um café para Eren, resultando em uma verdadeira bagunça na cozinha da empresa, que rapidamente viralizou entre os funcionários. Esses episódios descontraídos aproximavam ainda mais os dois, criando laços inesperados e despertando sentimentos que nem eles sabiam como explicar. Apesar dos obstáculos, a conexão entre Jisoo e a Eren crescia, e a cada dia eles se surpreendiam com a força desse laço invisível, capaz de desarmar até o mais resistente dos corações. A rotina no grupo Ancion começava a mudar, ainda que discretamente. Kang Jisoo se via cada vez mais envolvido com Yeon Eren, tentando equilibrar o profissional e o pessoal, embora a distância entre esses mundos parecesse maior do que nunca. Mas, como se o destino gostasse de complicar as coisas, o passado resolveu bater à porta de ambos de forma inesperada e, claro, com o potencial de causar um terremoto em suas vidas já turbulentas. Para a Eren, o passado era representado por Nanjungo, que não aceitava a derrota. As investidas dele, cada vez mais ousadas, iam além de telefonemas e mensagens. Ele começou a aparecer na empresa sob pretextos frágeis, buscando encontros casuais, o que só aumentava a tensão no ambiente. Durante uma dessas aparições, a Eren foi surpreendida numa cafeteria próxima ao trabalho. Jungo tentou convencê-la a reatar, mas ela se manteve firme, deixando claro que seu foco era outro agora. Eu não sou mais aquela garota que você conheceu, disse ela, decidida. Isso é só uma fase, Eren. Você vai ver, replicou ele, com aquele sorriso persuasivo que já não surtiu efeito. Enquanto isso, no mundo de Jisoo, o passado era uma sombra silenciosa, mas presente. Durante uma viagem de negócios, um antigo conhecido apareceu inesperadamente, um empresário rival que conhecia detalhes obscuros da vida do CEO, informações que poderiam abalar sua imagem e sua carreira. O encontro foi breve, mas suficiente para Jisoo perceber que precisava estar alerta. A ameaça não era apenas profissional, mas também pessoal. Em meio a esses desafios, a Eren e Jisoo começaram a se apoiar ainda mais um no outro, encontrando forças para enfrentar as tempestades externas. A convivência diária e os momentos de vulnerabilidade criavam uma intimidade que nem mesmo eles poderiam negar. Ainda assim, o medo de se entregar completamente permanecia. Jisoo, especialmente, lutava contra a ideia de que sua reputação e seu controle pudessem ser ameaçados por sentimentos que ele via como fraqueza. Por outro lado, a Eren precisava provar para si mesma que era capaz de superar seu passado e construir um futuro diferente. Um futuro que, talvez, incluísse o homem que um dia ela havia beijado de forma tão inesperada. Em meio a reuniões, planos empresariais e dramas pessoais, a história dos dois continuava a se desenrolar, mostrando que, por trás das máscaras, todos carregam feridas, e que só o amor verdadeiro pode começar a curá-las. O peso do passado e das expectativas começava a se fazer sentir de maneira mais intensa na vida de Kang Jisoo e Yeon Eren. Segredos antigos, mal-entendidos e pequenas mentiras, muitas vezes para proteção, criavam uma teia que ameaçava prender os dois em um jogo perigoso. Jisoo carregava um segredo que não queria revelar a ninguém, uma falha no passado que, se exposta, poderia abalar sua imagem impecável no mundo dos negócios. Esse segredo fazia com que ele mantivesse uma distância emocional, temendo que alguém usasse essa informação contra ele. A Eren, por sua vez, tentava esconder sua insegurança e o medo de se machucar novamente. Depois de anos investindo em um relacionamento que terminou em traição, ela hesitava em se abrir totalmente, mesmo para Jisoo. O clima na empresa estava tenso. Rumores começaram a circular sobre a aproximação entre a estagiária e o CEO, provocando fofocas e olhares julgadores. Minji, a secretária de Jisoo, que sempre foi protetora do chefe, começou a observá-los com desconfiança e preocupação. Cuidado, Eren, alertou Minji numa conversa franca. Você não sabe com quem está mexendo. Ele pode ser imprevisível. Enquanto isso, Jungo não desistia. Sua estratégia para reconquistar a Eren incluía pequenos gestos e presentes,
além de tentativas de manipulação emocional que a deixavam dividida. Em uma dessas ocasiões, Aeryn foi surpreendida com um convite para jantar, e apesar de saber que aquilo não era o que queria, ela aceitou, mais para confrontar suas emoções do que por qualquer outra razão. No jantar, Jungo tentou reacender a chama do passado, mas Aeryn, fortalecida pelos momentos recentes com Jizou, deixou claro que seguia em frente. Do lado de Jizou, a pressão também aumentava. Uma investida da concorrência ameaçava fechar um negócio crucial para o Grupo Ancion, e ele precisava estar concentrado, algo difícil quando seus pensamentos constantemente se desviavam para Aeryn. Um dia, Aeryn recebeu uma ligação inesperada que a colocou diante de uma escolha difícil: revelar a verdade sobre seu passado ou continuar a esconder para proteger a si mesma e a Jizou. Entre encontros, desencontros e muitas conversas sinceras, ambos aprenderam que a base de qualquer relacionamento é a confiança, algo que precisava ser reconstruído passo a passo. E assim, enquanto verdades surgiam e mentiras eram desvendadas, o amor começava a mostrar sua força, capaz de superar até mesmo as barreiras mais difíceis. Após semanas de tensão, pequenos gestos e conversas silenciosas, Kang Jizou e Yeon Aeryn se viam cada vez mais próximos, mas não sem desafios. A aproximação inevitavelmente despertava olhares curiosos e provocações sutis dentro da empresa. Jizou, sempre metódico, tentava manter o controle de suas emoções, mas, para seu desespero, começou a perceber que estava completamente envolvido. O problema era que ele não sabia jogar o jogo do coração, aquele em que os sentimentos não se submetem a estratégias empresariais. Aeryn, por sua vez, se via dividida entre a vontade de se entregar e o medo de se machucar novamente. A insegurança da sua história com Jungo ainda batia a porta, mas a sensação de estar sendo vista e apreciada por Jizou era diferente de tudo que ela já experimentara. Num momento quase cômico, Tae-kun, o assistente de Jizou, tentou dar conselhos de paquera ao chefe, criando cenas desconfortáveis e engraçadas, desde dicas de roupas até sugestões de como se aproximar de Aeryn sem assustá-la. Senhor Jizou, para conquistar o coração dela, é preciso mais do que uma reunião séria. Brincou Tae-kun, segurando uma camisa florida. Jizou revirou os olhos, mas não pôde evitar um sorriso. Apesar de tudo, ele apreciava o esforço. Enquanto isso, Aeryn recebia mensagens enigmáticas e pequenos presentes anônimos no escritório, que a faziam sorrir mesmo nos dias mais difíceis. A dúvida sobre quem poderia ser o remetente aumentava sua curiosidade e expectativa. Ao mesmo tempo, Jungo começava a perceber que sua disputa não seria fácil. A confiança crescente entre Jizou e Aeryn o deixava cada vez mais frustrado, e ele não hesitava em lançar obstáculos para tentar afastá-los. Um jantar de negócio serviu de cenário para um dos momentos mais tensos da história. Jizou e Aeryn, lado a lado, precisaram manter a compostura diante de olhares inquisitivos e provocações veladas de Jungo, que parecia decidido a causar ciúmes. No entanto, entre sorrisos discretos e olhares cúmplices, a conexão entre Jizou e Aeryn ficou mais evidente para todos. Eles estavam jogando um jogo perigoso, um jogo no qual o prêmio era o coração do outro, e no qual perder não era uma opção. O clima na empresa estava cada vez mais tenso e, ao mesmo tempo, eletrizante. Kang Jizou e Yeon Aeryn tinham conseguido, aos poucos, construir um vínculo que resistia a olhares curiosos e intrigas. Mas, por mais que quisessem esconder, a verdade começava a se impor, e nada poderia ser adiado por muito mais tempo. Em uma noite chuvosa, depois de uma longa reunião, Jizou convidou Aeryn para tomar um café no escritório vazio. O ambiente, iluminado apenas pela luz tênue da cidade lá fora, criava uma atmosfera quase mágica, distante das rígidas paredes corporativas. Aeryn, ele começou, a voz mais suave do que o habitual, preciso ser honesto com você. Ela olhou, um misto de expectativa e nervosismo. Eu não sei exatamente o que esse beijo naquela noite significou para você, mas para mim, foi o começo de algo que eu nunca pensei que sentiria. Aeryn sentiu o coração acelerar. Aquele momento era real, intenso e, ao mesmo tempo, assustador. Eu também não sei explicar direito, respondeu ela, com sinceridade, mas algo mudou em mim desde então. Porém,
A felicidade da confissão foi rapidamente interrompida por uma ligação inesperada. Era Nanjungo. A voz dele, fria e calculista, dizia que ele não desistiria tão fácil e que tinha planos para acabar com qualquer esperança entre Jizou e Aerin. A tensão retornou, deixando claro que as decisões que tomassem dali em diante teriam consequências reais, tanto para o coração quanto para a carreira de ambos. Mas, naquela noite, entre palavras verdadeiras e promessas não ditas, Jizou e Aerin deram o primeiro passo para transformar o acaso daquele beijo roubado em uma história de amor genuína. A manhã seguinte à confissão foi marcada por uma tensão palpável no grupo Ancion. Kang Jizou e Yon Aerin sabiam que estavam prestes a enfrentar um teste decisivo, não só para o relacionamento, mas para tudo o que construíram até ali. Jungo, não disposto a aceitar a derrota, intensificava suas investidas, usando contatos para tentar desestabilizar Aerin e até pressionar Jizou com informações do passado que poderiam comprometer sua imagem. Porém, o que eles não esperavam era a força que Jizou e Aerin haviam encontrado um no outro. Em uma reunião decisiva, onde o futuro de um projeto crucial estava em jogo, Jizou surpreendeu a todos ao defender publicamente Aerin, destacando sua competência e coragem diante das adversidades. Aerin provou ser mais do que capaz, afirmou ele, olhando diretamente para os diretores, e qualquer tentativa de desacreditá-la será em vão. O olhar firme de Jizou e a determinação de Aerin derrubaram as últimas barreiras que o separavam da aceitação e respeito dentro da empresa. Fora do ambiente corporativo, eles finalmente puderam se permitir momentos de leveza e intimidade. Em uma pequena viagem de fim de semana, repleta de risadas, pequenas confusões e encontros inesperados com moradores locais, o casal descobriu que, mesmo com as diferenças e desafios, eram mais fortes juntos. E, assim, entre desafios, sorrisos e muito aprendizado, Kang Jizou e Yon Aerin provaram que até o coração mais implacável pode ser conquistado. Basta que alguém tenha coragem de dar o primeiro passo. A vitória de Kang Jizou e Yon Aerin não veio apenas na defesa pública durante a reunião decisiva, mas também na queda do último obstáculo que ameaçava sua felicidade, Nanjungo. Após suas tentativas desesperadas de interferir na vida de Aerin e desacreditar Jizou, Jungo cometeu um erro grave. Tentou usar documentos confidenciais da empresa para pressionar Jizou e chantagear Aerin. Mas o que Jungo não sabia era que a equipe de segurança da Ancion, coordenada pelo assistente Magenta Aekun, estava um passo à frente. Todos os seus movimentos foram monitorados e gravados. No momento crucial, quando Jungo tentou confrontar Jizou com suas provas, foi surpreendido por uma equipe jurídica presente pelas autoridades, que tinham todas as evidências para acusá-lo de tentativa de extorsão e invasão de privacidade. Humilhado e sem saída, Jungo viu sua reputação desmoronar, enquanto Aerin, livre do passado, recebia o apoio e carinho de Jizou e dos colegas. O casal, finalmente em paz, decidiu começar um novo capítulo longe das sombras do passado. Juntos, aprenderam que o amor verdadeiro não é apenas sobre momentos de paixão, mas também sobre confiança, coragem e justiça. E enquanto Kang Jizou, o monstro implacável, se transformava no homem apaixonado que Aerin sempre sonhou, o ex-namorado servia de exemplo de que quem tenta destruir os outros acaba destruindo a si mesmo. O beijo roubado, que no início parecia um acidente embaraçoso, havia se tornado o símbolo da vitória do amor, um amor capaz de desarmar até os corações mais fechados. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.